pessoas, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãzinha, como é seu nome? Eduarda. A Eduarda, viu, Eduarda? Você sabe que Deus vai te usar muito, né? Você sabe que Deus vai te usar muito, né? Você sabe que você vai ser missionária, e não vai ser missionária como muitos pensam de missionária hoje em dia, que é aquela missionária que fica da igreja, né? Deus vai abrir as portas, você vai conhecer e vai andar neste mundo. Amém. Hoje parece para você impossível, mas esse Deus é o Deus do impossível. Se prepara porque Deus é fiel. Amém? Vem para cá, missionário. Fica de pé, irmãos. Olha, nós temos o costume aqui, que se você ainda não colocou, de colocar aqui na frente, na sexta-feira, pedidos de oração, fotos, uma simbologia. Nós não estamos aqui brincando com a fé de ninguém, né? Mas nós acreditamos numa coisa, Pai. Nós acreditamos que do altar tem poder para a sua vida. Amém? Então, se estamos aqui nesse altar, é porque nós estamos com a nossa vida diante do Senhor. Amém? Então nós acreditamos nisso. Nós temos certeza. Por isso que eu gosto muito de desafiar os irmãos na fé. Sabe por quê? Porque eu acredito que esse Deus é um Deus fiel para a nossa vida. Então nós temos que, às vezes a nossa fé precisa ser sacudida para ser moldada ainda. Então, se você ainda não trouxe, coloque aqui na frente seu pedido de oração. E durante esse culto, cada oração que se faz aqui, você vai receber a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Vem para cá, aliás, tem suas mãos para cá. A missionária vamos estar apresentando ela em nome de Jesus, aleluia, né? Na presença do Senhor. Vamos pedir a Deus, aleluia, para usar ela para a nossa vida, porque Deus já usa ela, mas que use ela por nossa vida. Estende suas mãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos a tua serva na tua presença e te pedimos, ó Deus, usa ela para nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai querido, eu lhe peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa usá-la, Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos para a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quem recebe a paz do Senhor aí? Quem recebe? Amém? Aleluia. É um prazer imenso conhecer um povo que vai morar na Nova Jerusalém. Para mim é uma honra de estar aqui trazendo uma palavra do Senhor. Amém, igreja? Eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Gisele, que fez um convite na última hora. Eu falei, Jesus, vem aqui, Pai. Eu sou vaso, o Senhor usa esse vasinho pequenininho aqui, papai. Então, eu estou aqui para me fazer a vontade do Senhor. Amém? Agradecer a Deus pela vida do pastor Cid. Que Deus abençoe e abençoe a sua vida, que veio escutar a voz do Senhor. Amém, igreja? Amém? Você perca de tempo? Abre a sua Bíblia no livro de Daniel, a qual o Senhor colocou no meu coração. Daniel 3, amém? Quem achou a palavra, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me espera. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, Aristóteles, que está me acompanhando, os meus dois filhos, Eduardo e Raí, que Deus abençoe a vida deles. E sempre quando eu vou, eles vão junto, acreditando no meu ministério, acreditando no algo sobrenatural que o Senhor pode fazer na minha vida também, na tua vida também. Eu não sei quando que você tem entrado nessa porta, mas eu quero te falar uma coisa: o hino da vitória você vai cantar também. Oh, aleluia, Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a cuja altura era de 60 côvados e suas larguras de
E ordenou-se os homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançares no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atacados com suas capas e seus calções, os seus chapéus, e suas vestes foram lançadas dentro daquele fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava o fogo, estava sob maneira quente a chama do fogo, matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse a seu capitão: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão nele aspecto do quarto semelhante ao Filho de Deus. Olha para o irmão do teu lado e fala: o 4º homem da fornalha, ele está passando aí do teu lado. Sacode ele com a voz pentecostal e balança ele e fala: o 4º homem da fornalha, ele está passando do teu lado. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, nessa noite, Papai querido, faça algo sobrenatural, Papai querido, na vida do teu filho. Meu Deus, coloca tuas mãos santas e poderosas na nossa vida deles. Meu Deus, usa, Papai querido, a minha boca para me transmitir para o teu filho. Usa, Papai querido, Papai amado, a minha boca, Espírito Santo. Meu Deus, toma de conta do teu povo. Em nome de Jesus, diga amém por essa palavra, amém? A Bíblia Sagrada vai nos falar ao rei, o rei Nabucodonosor. Eu não sei se todo mundo conhece essa história, passagem da Bíblia, mas eu quero aplicar algo na sua vida, a qual o Senhor colocou no meu coração. Aquele rei, ele pega, ele manda chamar todas as pessoas da Babilônia. Eles pegam, eles falam: olha, o rei Nabucodonosor fez uma estátua e todas aquelas pessoas tinham que se prostrar diante daquela estátua. Todas aquelas pessoas que estavam ali, eles tinham que prostrar diante daquela estátua. O rei Nabucodonosor, ele estava se achando soberbo, que ele era o rei. Ele falou: se eu fizer uma estátua, todo mundo vai ter que se prostrar diante dessa estátua. E aí aquele homem pega, ele faz essa estátua, ele pega e fala: olha, eu vou dar uma voz de buzina de pífaro. E quando essa buzina se pifar, todos têm que vir aqui e prostrar diante dessas estátuas. Na mesma hora chegaram os caldeus, que era o novo da Babilônia, e acusaram aqueles judeus. Então os caldeus falaram: olha, fizeram caso de tu, rei. Levanta-te, adora. E aí aqueles homens pegam e falam: olha, rei, tem 3 jovens que não quer prostrar diante da tua estátua. Tem gente que se prostra diante de qualquer dificuldade. Se vem um vento, já se prostra. Se vem uma ventania: mas eu não quero mais fazer a obra do Senhor, eu vou ter que parar. Ei, aquele que mete a mão no arado, ele não é fiel de digno de olhar para trás. Se você meteu a mão no arado, você tem que continuar rompendo com Jesus. Você tem que continuar firmada na tua rocha, juntamente com Ele. E lá vem eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens. O rei fala: olha, vocês não vão prostrar diante dessa imagem. Ele fala: não, ó rei. Ele fala: não, ó rei, eu não vou prostrar diante dessa imagem, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Vocês não podem se prostrar diante
irmã Gisele, olhando para nós, para ver se a gente se prostra diante da dificuldade. Sempre tem um rei na Nabucodonosor, sempre vai ter, para ver se a gente se prostra. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele foi fiel na vida daqueles 3 jovens, e Ele é fiel na minha vida e na vida de vocês também. E aí aqueles homens pegam, falam, cadê o pai? Vai buscar eles. E lá vem eles, os 3 jovens. Porque ele fala, você não vai se prostrar, não? Eles não. Eu não vou se prostrar. Eu não vou se prostrar porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço um Deus que Ele pode fazer. Se Ele quiser, bem. Se Ele não quiser, também amém. Mas eu não me prostro diante dessa imagem. A qual muito peito, o rei Nabucodonosor. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego olhando para ele cara a cara e falando, não, eu não vou me prostrar, não. Porque o Deus de Israel que eu sirvo, Ele pode me livrar dessa fornalha, o rei Nabucodonosor. O Deus que você serve, você pode estar dentro da fornalha, mas Ele está juntamente contigo dentro da fornalha. Você pode estar dentro de uma tempestade, mas Ele também está juntamente contigo. E aí aquele rei, ele se enfurece. Tem uma ilha no coração dele, porque ele estava se achando. Aquele rei Nabucodonosor, a soberba era tanta na vida dele, que ele achava que todo mundo ia só prostrar diante daquela imagem, aquela estátua. A Bíblia fala que aquela estátua era alta, ela era grande. E ele achava que era bonita, e ia todo mundo se prostrar. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não se prostraram diante daquela imagem. Querido, vocês não podem se prostrar diante de nenhuma dificuldade. De nenhuma dificuldade, vocês não podem se prostrar. E aí vem aquela fúria no rei Nabucodonosor. Ele pega e fala, olha, vocês não vão se prostrar. E mandou o soldado, não aquece essa fornalha 7 vezes mais. Vamos, eu estou furioso, eu vou jogar esses homens. Então aquece essa fornalha mais 7 vezes mais, para ficar mais quente. E aí aquele rei pega e coloca aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Oh, aleluia! Jesus me falou algo sobrenatural nessa mensagem. Ele falou que nesse rangue, o rei Nabucodonosor lançou aqueles 3 jovens naquela fornalha, mas ele teve que ver o Deus daqueles 3 jovens na vida deles. Qual é a fornalha que você tem vivido? Qual é a fornalha que tem tanto te atacado? Eu quero te falar uma coisa. A pessoa pode te ver dentro da fornalha, mas ela vai ter que ver Deus também te honrando. Glória. A pessoa pode ver você dentro da fornalha, mas ela vai ter que ver também Deus te honrando e te tirando dessa fornalha. O rei Nabucodonosor lançou eles, mas teve que ver que o Deus deles tiraram eles. E ainda ele olha e fala, uai, eu não estou vendo somente 3, mas sim 4 homens. Qual era o 4 homem? Qual é ele que habita em mim e você? Qual é ele? Qual é ele? Ele que habita em mim e você. Ele que faz algo por mim e por você. E aí aquele homem, ele fala, nossa, pega e olha para o soldado e fala, uai, mas eu não estou vendo só 3, mas sim 4 rei. O rei Nabucodonosor, ele fica com semblante assustado. Ele fala, nossa, mas eu não estou vendo só 3, eu estou vendo 4. É o 4º homem da fornalha estava com ele. Qual a fornalha que você tem vivido? Eu estou falando algo. Qual a fornalha que você tem vivido? Essa fornalha que você tem vivido, o 4º homem também está dentro junto contigo. E respondeu ele, porém,
Nabucodonosor: olha, ué, mas parece que eu estou vendo quarto homem. Esse quarto homem, eu estou vendo semelhante ao Filho dos Deuses. Nossa, peraí, sai. Então chegou o Nabucodonosor por forno de ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai daí. Vinde. Então Sadraque, Mesaque, Abednego saíram de meio do fogo. O rei Nabucodonosor lançou eles e ainda chamou: vem, sai daí, Sadraque, sai daí, Mesaque. Eu imagino aquele rei pegando no cabelo deles: uai, mas não queimou nada se queimou, nem fumaça de fogo ficou no corpo deles. E querido, quando Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida, até quem vê você na prova vai ter que ver Deus te honrando. Até quem vê você na luta vai ter que ver você na vitória. Porque Jesus ele faz isso mesmo. Sempre vai ter o rei Nabucodonosor olhando para nós e fala: nossa, tanta luta que essa mulher passa, é tanta diversidade, ela não para. O que essa mulher tem? Eu tenho que experimentar esse Deus também. A gente olha pra gente e fala: nossa, ela tá bem toda fornada, mas não para não, porque quem te chama foi Jesus. E se você está dentro da fornalha, Ele está também juntamente contigo. Do mesmo jeito que Ele fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele vai fazer na minha vida e na tua vida também. Aquele homem pega e fala: saíram no meio do povo e ajuntaram os satrapes, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando este homem, e viram que o fogo não tinha nem poder algum. Nenhum fogo vai atingir você. Nenhuma tempestade vai te atingir. Nenhuma calúnia vai te atingir. Nenhuma circunstância vai te atingir. Porque o Deus de Israel está contigo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está contigo. É Ele que toma a direção da minha vida e da tua vida. É Ele que nos direciona. É Ele que faz por mim e por você. É Ele que pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você. É Ele que derramou aquela última gota daquele sangue. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele, ai dele, o leão da tribo de Judá. Ora vem Maranata. Ai dele, que habita na terra dos viventes. Pode te ver dentro da fornalha, mas vai ter que ver Ele te honrando também. Glória. Alguns sobre os seus corpos, nenhum do seu cabelo da cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudando, nem cheiro do fogo tinha passado sobre ele. Nenhum disso atingiu eles. É por isso, irmão, se a gente estamos alicerçados na palavra, nada pode nos atingir. Nada pode tirar nós do propósito de Deus. Você viu que aqueles meninos, eles não negaram a fé deles. Eles falaram: olha, se Deus quiser, Ele me tira. Vocês não podem negar a fé de vocês. Não pode. Vocês têm que honrar até o último dia e quando Ele chegar. Não pode se prostrar diante de nenhuma dificuldade. Irmão, é porque você não sabe como é que está lá na minha casa, irmão. É porque você não sabe, irmão, que eu passo dentro da minha congregação. Eu quero te falar uma coisa: não se prostre de nenhuma dificuldade na tua vida. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é quem enviou seu anjo, livrou seu servo e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo se entregar aos seus corpos. Eles não quiseram se cumprir aquela palavra do rei, porque o rei fala: chegou, vai se prostra. Ele: não vou se prostrar não. O Deus que eu sirvo, Ele vai nos livrar dentro dessa fornalha de fogo, viu? Rei Nabucodonosor,
imaginei olhando. Peraí, ó rei, o Deus que eu sirvo, ele pode me livrar dentro dessa fornalha sua. Ó rei Nabucodonosor, você vai ter que conhecer, rei Nabucodonosor, o Deus que eu sirvo. Aqui a minha fé, rei Nabucodonosor, não está firmada diante dessa estátua não, rei Nabucodonosor. Eu imagino Sadraque e Mesaque falando isso. Olha rei, a minha fé não está firmada nessa imagem não, rei. A minha fé está alicerçada no Deus Altíssimo. A minha fé e a tua fé tem que estar alicerçada no Deus Altíssimo. Eles não se prostraram, então igreja, não se prostre diante de nenhuma dificuldade na tua vida. Não se prostre de nenhuma dificuldade. Faz igual Sadraque, Mesaque e Abednego fez. O rei Nabucodonosor teve que reconhecer o Deus que ele serve, que o Deus que ele serve não é aquela imagem não, mas sim o Deus de Israel. Entrega os seus corpos para que não servirem nem adorassem ao outro com ele, senão ao Deus. Ele se entregou o corpo deles dentro daquela fornalha. É por isso que a gente tem que se entregar de corpo e alma. Tem gente que fica, Jesus, eu vou falar, Deus. Tem gente que fica em cima do muro e missionária. Não tem uma experiência, tem que ter experiência com Deus. Tem que ter experiência com Deus. Se for possível, desce de novo. Se for possível, Deus ele faz de novo. Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter. Você tem que se entregar de corpo e alma. Tem que se entregar de corpo e alma para o Deus Altíssimo. É porque tem gente que vem aqui na frente. Ah, mas eu vou trazer do mesmo jeito que estou fazendo no mundo. Não. Jesus, ele não trabalha desse jeito. Jesus, ele não trabalha assim. Tem que se entregar. Igual o Sadraque e Mesaque se entregou. Ele se entregou o corpo dele. Ele se entregou tudo. Se entregou. Eu quando aceitei Jesus, eu falei, Jesus, eu não quero mais saber dessa vida a qual eu levava. Quem olha para mim e fala, nossa, você prega desde pequena. Não. Aqui quem fala, irmão, é uma ex-craqueira. Jesus me tirou do vício do crack. Jesus me tirou do vício da prostituição. Jesus, ele me tirou do vício da cachaça. É por isso que eu honro a Deus todos os dias da minha vida. É por isso que a chama dele tem que se queimar. Porque eu me entreguei de corpo e alma. Eu falei, ele aqui, Jesus, faz de mim o que o Senhor quiser. Trabalha em mim da tua forma, Pai. É por isso que você tem que se entregar para Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se entregou. Ele se entregou para Deus. Ai, irmão, mas como é que foi que você se livrou disso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui para a palavra e oração. É por isso que eu me estou de pé. É porque eu tenho que me alimentar da palavra. Tem gente que só ora, tem gente que só jejuma, mas tem que ter a palavra. É por isso que quando Jesus estava dando um sermão nos discípulos, Pedro olha e fala, olha Deus, diminui esse sermão aí, Deus, e o povo está embora. Jesus olha e fala, Pedro, se tu quiser ir, pode ir. Pedro olha e fala, para onde eu vou, Pai? Se só tu tem palavra, olha. Para onde eu vou, Pai? Porque só tu que tem a vida para mim. Era Pedro olhando para Deus e falando, Pedro, pode ir, Pedro. E Jesus, não, Pai, para onde eu vou, Pai? Só tu que tem a palavra. Só tu que tem o meu alimento. Tem que alimentar. Tem que alimentar da palavra de Jesus. Ainda tem que, mas para descer tem que haver renúncia. E para haver renúncia tem que deixar o pecado, tem que deixar a soberba, tem que deixar o erro, tem que deixar tudo. Tem que renunciar. Viver uma vida de evangélico é renúncia. E muita gente não quer viver essa vida, porque tem que renunciar. Ah, mas como é que é esse negócio, irmã? É falar não para o pecado, falar não para o mundo.
viver para Cristo. Ai, irmão, mas é difícil. É difícil não. É difícil, mas não é impossível. Se você se alimentar da palavra, eu tenho certeza que você vai vencer esse pecado que você tem. E aí, Deus senão, por Deus, por mim, pois feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfemar contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçada as suas casas, seja feito um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O rei Nabucodonosor ainda anuncia para todo mundo. Olha que interessante, Jesus é muito lindo. Ele olha para todo mundo e estava ali os governadores, estavam todos eles ali ao redor. E o rei Nabucodonosor fala: olha, eu quero falar algo para todos vocês. A partir de hoje, você vai ter que adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória! Oh, glória! Oh, aleluia! É gente que pode ver você na fornalha, mas ele vai ver Deus na tua vida. Ele vai ver Deus fazendo algo sobrenatural na vida de você. Pode até ver você dentro da fornalha, mas na hora que você sai daqui e fala: nossa, ela adora um Deus altíssimo, ela adora um Deus que tudo pode, ela adora um Deus que é acima de tudo. Nossa, eu vou ter esse Deus dela também. Vai chegar em você: nossa, eu tenho que adorar o mesmo Deus que tu adora, irmão. Aquele rei, ele anuncia para todo mundo: vão ter que anunciar o Deus que nos serve. Vão ter que anunciar o Deus que faz na tua vida. Vão ter que anunciar que Deus fez na vida de vocês. E aí aquele Sadraque, Mesaque, seja despedaçar as casas. E aí o rei fala: olha, vocês tudinho vão ter que adorar a partir de hoje esse Deus, e não essa imagem. Olha o interessante dessa mensagem, que agora o negócio é diferenciado. Ele fala para Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrar diante dessa imagem. Eles anunciam tudinho. Agora o rei Nabucodonosor, ele veja o Deus altíssimo, o Deus de Israel na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou eles daquela fornalha. Ele anuncia e fala: não, a partir de hoje, todos vocês vão adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para vocês verem. Alguém pode estar olhando para você e falando: essa irmã todo dia vai no culto de oração, mas a vida dela não muda. Ah, vão ter que reconhecer que o Deus Altíssimo é na vida de vocês. Ah, vão ter que reconhecer que o Deus Altíssimo é na família de vocês. Ah, vão ter que reconhecer que o Deus Altíssimo é na vida do teu esposo também. Vão ter que reconhecer o Deus que vocês servem. Não uma imagem, não há dificuldade, mas vão ter que reconhecer o Deus Altíssimo na vida de vocês. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aquele rei, ele providenciou tudo para eles. Agora eu imagino que Sadraque e Mesaque, ele viram uma fama ali por causa de Deus. Eu imagino ele andando pro lado e o povo falando: olha, aquele homem ali, nem o fogo ardente queimou ele. Aquele homem ali, nem o fogo queimou o fio do cabelo dele. Ali Nabucodonosor fala: olha, a partir de hoje eu vou providenciar e vou prosperar vocês. Oh, glória a Deus. O rei Nabucodonosor ainda fala isso: a partir de hoje eu vou prosperar a vida de vocês aqui na Babilônia. Eu vou dar província para vocês na Babilônia. Eu vou fazer algo sobrenatural na vida de vocês aqui na Babilônia. É por
Davi se entregar de corpo e alma. E na vida de Sadraque e Mesaque, eles se entregaram de corpo e alma. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Eu quero te apresentar um Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero te apresentar um Deus que mudou a minha história. Vem aqui na frente. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar para você que Deus pode mudar. Ei, jovem, deixa eu te falar, você aí mesmo, jovem. Deus, Ele pode mudar o teu cativeiro. Deus, Ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida. Aleluia! Você já aceitou Jesus? Oh, glória! Você já aceitou Jesus? Santo Deus! Apresentar o Jesus que mudou a minha história. Opera um milagre, Deus! Jesus nessa noite. Em nome Você de quer fazer uma aliança com Deus? Eu te garanto que vai ser a melhor história da tua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você anda para um lado, anda para o outro, sem rumo, sem direção. É porque quem não tem Deus, ele anda sem rumo, sem direção. Dá um abraço aqui nele, tá? Sente esse abraço do Espírito Santo. Sente esse abraço. Pai querido, Pai amado, soberano Deus, meu Deus, toma de conta desse jovem. Meu Deus, ele anda sem rumo, ele anda sem direção. Oh, Pai querido, muda a história. Deus, ele pode mudar a tua história. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero falar que o quarto homem da fornalha, ele está do lado de vocês. Eu quero falar que o quarto homem da fornalha, ele está onde você estiver. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, Pai querido.